tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui para mais um encontro, o 12º encontro da segunda etapa. Vamos falar hoje no nosso encontro sobre Jesus foi crucificado, morto e sepultado, sobre Jesus ter sido traído. Vamos falar das nossas decepções quando somos traídos, ainda mais quando este é alguém do nosso convívio. Vamos meditar sobre a cruz como sinal de salvação. Jesus morreu por amor a nós, pela nossa salvação. Jesus morreu por amor a Deus, para salvar a humanidade dos seus pecados, para salvar os homens dos seus pecados. Então a cruz é sinal de salvação. Ele nos santifica com a sua morte na cruz. Sejam todos bem-vindos a este encontro. Vamos então fazer a invocação do Espírito Santo para que tenhamos muito entendimento e compreensão desse nosso encontro. Vinde, Espírito Santo, encheis os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei com que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. E vamos, como nós estamos a cada encontro analisando um trecho do Creio, vamos rezar essa oração tão linda e poderosa. E no nosso último encontro, eu conversei um pouco com vocês sobre o terço, sobre rezarmos o terço para a nossa proteção, pedindo a intercessão de Maria, e também como um ato de fé, de amor a Deus e de fé, de esperança a Jesus também. E a primeira oração do terço começa na cruz, que representa a nossa salvação. E ela começa pelo creio, que é a nossa crença em Jesus, em Deus e no Espírito Santo. Então vamos começar pela primeira oração do terço, que é o creio. Vamos então rezar o creio. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. A leitura do texto bíblico de hoje é Marcos 15, 42 a 47. Então vamos lá. Quando era já o final da tarde, sendo o dia da preparação, ou seja, a véspera do sábado, chegou José de Arimateia, um respeitado membro do conselho. Ele também esperava o reino de Deus. Corajosamente entrou onde Pilatos estava e lhe pediu o corpo de Jesus. Pilatos se admirou de que já estivesse morto. Chamando o centurião, perguntou-lhe se fazia tempo que tinha morrido. Informado pelo oficial, concedeu o cadáver a José. Tendo comprado um lençol, José o desceu
envolveu-o no lençol e o colocou num túmulo que tinha sido escavado na rocha. Depois, fez rolar uma pedra na entrada do túmulo. Maria Madalena e Maria de José observaram onde ele tinha sido colocado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Como já falamos, a morte de Jesus, Jesus morreu na cruz. A cruz hoje simboliza um ato de amor que Jesus teve pela humanidade, pelos homens, para a salvação e para o perdão de seus pecados. A morte de Jesus não foi o fim. Jesus, ele sempre viveu em comunhão com o Pai, em comunhão com Deus. E ele aceitou o propósito que Deus tinha para a vida dele. E foi na oração que Jesus encontrou forças para suportar toda provação que ele teve, toda a dor que ele sentiu, todo o medo que ele sentiu. Foi através da oração que ele conseguiu suportar. Desde a tentação no deserto, até mesmo na crucificação. Jesus, ele também teve medo, ele também passou por muito sofrimento, por muita provação, mas ele tinha confiança no propósito de Deus para a vida dele. E Jesus, ele sabia que ele tinha sido escolhido pelo Pai para cumprir a missão. Ele sabia que o Pai tinha uma missão para a vida dele. Ele sabia qual era o seu propósito de vida. Ele entendia, ele compreendia qual era o seu propósito, qual era a sua missão de vida. Então, ele permaneceu firme diante de toda dor, diante de toda decepção e diante de toda traição. Jesus, ele sempre se manteve firme. Jesus teve medo? Teve. Jesus sentiu dor? Sentiu. Jesus sofreu? Sofreu. Mas ele se apegou fortemente na missão que o Pai dele tinha para ele, na missão que ele tinha na terra de salvar a humanidade. E ele fez tudo isso por amor a nós, para nos salvar dos nossos pecados, para nos santificar, porque ele sempre acreditou em nós, no nosso amor e na nossa salvação. Vamos nos colocar um pouco no lugar de Jesus. Jesus foi traído. Jesus, ele sofreu. Nós, humanamente falando, é fácil suportar uma traição? É fácil suportar que alguém que nós amamos mentiu? Que alguém que nós amamos nos traiu? Não é fácil. Assim foi o que aconteceu com Jesus. Seus amigos os traíram. E não foi fácil ele suportar. Ele sofreu muito. Mas Jesus, ele cumpriu o seu papel, a sua missão. E por amor ao Pai, por amor à humanidade, ele os perdoou. Podemos perceber que Jesus vence pela força do Pai e nos dá o ensinamento de que só seremos capazes de suportar tal dor com o ensinamento do novo mandamento: amar-vos
uns aos outros. Amar o outro como nós amamos a nós mesmos. Então, Jesus, ele nos ensina e ele nos deixa claro também o perdão. Jesus, ele soube perdoar. Jesus, ele quis perdoar para nos deixar esse ensinamento tão valioso, o do perdão, de que nós também devemos perdoar e nos reconciliar com os nossos familiares, com os nossos amigos, com os nossos irmãos. Então, nós temos que levar para a nossa vida esse ensinamento de que Jesus, ele também foi traído, mas que ele perdoou, ele soube perdoar, por amor aos homens, por amor à humanidade. Jesus, como filho de Deus, ele poderia ter se livrado de toda aquela situação, porque ele era filho de Deus. Ele era o próprio Deus que estava na pele de humano, encarnado na pele de um homem. Mas ele era poderoso porque ele era o filho de Deus. Ele poderia se livrar de toda aquela situação de traição, de cruz, de dor, de sofrimento e de morte. Mas ele cumpriu bravamente as promessas que o pai dele tinha para ele. Ele aceitou para a remissão dos nossos pecados. Ele obedeceu por sinal de pleno amor a nós. Ele reconciliou com o Pai toda a humanidade. Ele quis nos reconciliar com Deus. Porque ele sabia que nós também seríamos e somos pecadores. Mas Jesus, ele quer nos resgatar. Ele quer nos pegar pelas mãos. E ele quer nos salvar. Então, a morte dele na cruz é para nos perdoar, é para nos resgatar, é para nos pegar pelas mãos e nos dar a salvação. Então, olha como nós temos que ter fé em Jesus. Olha o que ele fez por nós. Ele deu a vida dele na cruz para nos salvar dos nossos pecados. Então, Jesus foi um homem maravilhoso, perfeito, puro e de coração.